Bom dia! Neste lindo 9 de novembro, vamos conversar sobre as pragas do Egito e a travessia do Mar Vermelho. A ciência quer porque quer explicar a praga do Egito. Facções, setores da ciência duvidam, inclusive, da existência de Moisés, duvidam de toda a história do Êxodo, porque não se acha referência nos hieróglifos, não se acha relações, etc. e tal. O problema nosso não é a ciência. A ciência, quando faz comentários, os documentários que eu tenho visto já há anos na televisão, querem explicar as pragas do Egito. A primeira, que foi a água transformando-se em sangue, era a maré vermelha, uma proliferação de algas vermelhas que ocorre até hoje, sob determinadas condições, circunstâncias nos mares e rios. Não tem nada a ver, não é maré vermelha, depois foram rãs, piolhos, úlceras, granizo e fogo e assim por diante. Então eles vão fazendo raciocínios, concatenando um com o outro, que uma praga puxou. Não existe nada disso. Isso foi intervenção divina na vida do homem, na vida humana. Deus havia dito a Abraão que a descendência dele peregrinaria em terra estranha, onde seria oprimido por 400 anos, e depois ele levaria o povo de volta à terra que tinha dado a Abraão. Só, fim de papo, é intervenção de Deus, são milagres. Foram pragas milagrosas, aconteceram porque Deus fez acontecer. E a Bíblia deixa bem claro que as pragas ocorreram no Egito, na cidade dos hebreus não acontecia nada. Tá? As pragas que dizimaram rebanhos egípcios não atingiram os rebanhos hebreus. Então, nós temos que ler a Bíblia, escutar a palavra e crer na palavra. É a Bíblia que nos dá a direção, nos mostra a maravilhosa ação de Deus na vida do ser humano que Ele criou. Então, as pragas do Egito foram pragas mesmo que aconteceram, independentemente de qualquer atividade sísmica, climática, de vulcões e outras, que é o que eles vão jogando aqui e ali para explicar as pragas. Não tem explicação. E da mesma forma, Moisés conduzindo o povo na direção em que Deus lhe orientou, chegaram à beira do Mar Vermelho. Aí começa outra bagunça científica querendo explicar a abertura do Mar Vermelho. A abertura do Mar Vermelho não se explica, é milagre de Deus. Deus abriu o mar. Fim de papo. Não tem essa que a tradução está errada, é Mar de Junco, que era bem mais ao norte ou mais ao sul, não sei, era em outro lugar, onde era mais estreito e onde era raso, questão de um palmo, e que tem um vento que venta lá e sopra a água e abre a água. Realmente a Bíblia fala que Deus mandou vir um vento. Mas imagina que ventania foi essa para abrir um mar profundo. Teria ventado todo aquele povo
que estava ali à beira do mar também. Teria que ser mais violento que um furacão, porque esses furacões terríveis que assolam hoje o Japão, os Estados Unidos, a Indonésia, ventos de 200 e tantos quilômetros por hora. Isso sim é vento. E não abre mar nenhum, não arreda 1 centímetro a maré da praia. Sim, pela ventania, a maré que acaba invadindo a terra, seja no Japão, na Indonésia, nos Estados Unidos. Então, a abertura do Mar Vermelho foi uma intervenção de Deus na caminhada do povo hebreu, no êxodo, na fuga, na saída dos hebreus do Egito em direção à terra prometida. E tem um outro detalhe, a Bíblia diz que quando Israel terminou de atravessar o Mar Vermelho, Deus fechou as águas e os exércitos do faraó pereceram. Gente, em 1 palmo d'água no mar de juncos, o fechamento das águas não ia matar nem o sapo que estava lá. Todo o evento da travessia do Mar Vermelho é miraculoso, intervenção de Deus, não se explica por nada, por vento nem por nada, muito menos mudando de lugar para o Mar de Junco, piorou. É aí que a ciência arruma encrenca, porque ela quer explicar algo inexplicável. Sejam as pragas, seja a travessia do Mar Morto, e seja a peregrinação no deserto. Não tem que explicar, isso não é explicável e não necessita de explicação. Deus fez, está feito, acabou. Não existe lógica, existe intervenção de Deus, existe fé. A nossa fé, que lemos, compreendemos a ação de Deus na vida do ser humano, acreditamos e nos regozijamos, porque o nosso Deus é um Deus poderoso, um Deus de milagre, um Deus de amor, um Deus que cuida da gente, que cuida do seu povo. Deus separou os judeus, os hebreus, para serem a raça eleita, como diz lá em Êxodo, nação santa, reino de sacerdotes. Deus determinou que eles seriam uma nação santa. O que é santa? Separada. Povo eleito. O que é um povo eleito? Povo que Deus elegeu, Deus determinou para que fosse o povo dele. E para serem sacerdotes, reino de sacerdotes. O que é ser sacerdote? É representar Deus perante o homem e representar o homem perante Deus. Isso o povo judeu não entendeu até hoje. O povo judeu sempre guardou o Deus deles, o nosso Deus, Elohim, Adonai, guardou para eles. Eles não pregam esse Deus ao mundo. Eles ainda precisam entender isso. Então são um reino de sacerdotes, mas não exercem o sacerdócio. Então Deus cuida do povo judeu, do povo hebreu, desde Abraão, quando nasceu esse povo, até hoje. O povo judeu é a grande prova da existência de Deus. Sabem por quê? Procurem na história toda da humanidade. Todos os povos, desde lá eu nunca lembro esses nomes, né? Aqueles povos que existiam ali em Roma, fala-se muito neles, sumérios, isso,
sumérios e outros, passando pelos assírios, babilônios, filisteus, egípcios. Cadê eles? Onde estão eles? Os persas, os gregos, cadê eles? Ah, os gregos estão lá na Grécia, os egípcios estão lá no Egito. Sim, quem mora na Grécia, quem nasce na Grécia é grego. Mas não é aquele grego da antiguidade, doutores em arquitetura, em artes, em filosofia. O mesmo ocorre com os egípcios. Os egípcios hoje, nascido e morador do Egito, não é aquele egípcio antigo. E sumérios, cadê eles? Cadê os assírios, babilônios? Todos foram conquistados e perderam-se na história. Foram se misturando a outros povos e deixaram de existir. Por 100 anos, ou seja, por uma ou duas gerações no máximo, e um povo conquistado que era levado em cativeiro, sumia, acabava. Os cananeus, cadê os cananeus? Os amalequitas, cadê os amalequitas? Agora, em 134 depois de Cristo, no segundo século da nossa era cristã, os judeus foram dispersos pelo mundo. O imperador romano decretou a dispersão dos judeus, e o judeu que fosse pego lá na terra deles seria morto. E destruiu, arrasou Jerusalém, e no lugar de Jerusalém construiu outra cidade, uma cidade em homenagem ao deus Sol. Esqueço o nome agora. E com isso, desde o ano 134, os judeus foram esparramados pelo mundo todo. Como se explica em 1948 Israel voltar a existir? Com a língua hebraica, com a cultura hebraica e com o povo hebreu, o povo judeu. 2000 anos esparramados. E esse povo, essa nação, essa etnia não desapareceu. Deus guarda o seu povo. Deus fez os milagres no Egito, fez o milagre no Mar Vermelho, fez 40 anos de milagres no deserto e faz milagres para nós hoje. Basta que nós creiamos naquele que é o nosso Todo-Poderoso, que enviou o seu próprio Filho para morrer no meu lugar, naquela cruz que era para mim, pagar e sofrer aquele castigo que era para mim. Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Pai de amor. E essa é a fé, que é o mínimo que podemos dar para Deus. Crermos que Ele é o autor e o consumador da fé, da história. A história pertence a Ele. Nós aqui escolhemos se queremos seguir a Ele ou se não queremos seguir a Ele. Glória a Deus sempre pela sua intervenção em nossas vidas, que somente ocorrem quando nós pedimos, quando nós abrimos nosso coração a Ele e clamamos por Ele, clamamos por Jesus, buscamos a sua face. Tem um versículo que eu acho maravilhoso. Buscai o Senhor em primeiro lugar, e todas as demais coisas nos serão acrescentadas.
Sejamos sempre muito abençoados, colocando Deus, colocando Jesus em primeiro lugar. Antes de tudo, Jesus. Sejam abençoados, amados, em nome de Jesus.